Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente nessa manhã com vocês, na Semana de Meio Ambiente, Semana Integrada de Meio Ambiente, e hoje pela Escola do Legislativo. Nós vamos ter duas palestras bem interessantes. A Escola do Legislativo é uma escola que visa a participação cidadã. Eu sou a Silvia, estou vereadora por um mandato coletivo, a cidade é sua, do PV, juntamente com o João Scarpa e o Pablo Carajol. Estamos na direção da Escola do Legislativo, juntamente com Pedro Kawai na coordenação, e também existe um conselho que analisa todos os cursos, palestras, que é composto por vereadores, servidores dessa casa. A Semana Integrada do Meio Ambiente, ela tem a participação da SEDEMA, da Escola do Legislativo, da Câmara de Vereadores, das empresas, da CIMESP, da CIP, da SEDEMA, da FUMEP, da FATEP, então instituições, empresas parceiras que vieram nos ajudar nessa organização toda, e na cidade inteira, no município, está acontecendo palestras, atividades. A prerrogativa de organização dessa Semana do Meio Ambiente aqui na casa é minha, né, do mandato coletivo, da Alessandra, que é uma vereadora que trabalha muito com a causa animal, da proteção animal, da RAI e da Ana Pavão. Então, as quatro organizamos essa Semana Integrada e estamos promovendo todas essas atividades. E a gente tem feito atividades tanto na casa como na escola, em outros locais da cidade, está acontecendo várias atividades. E hoje nós vamos estar recebendo aqui o Igor e a Mônica, já vou apresentá-los, que vão trazer projetos ambientais, né? Os dois trabalham em empresas. A gente pensou assim, né? Trazer um dia clima, um dia resíduo, um dia animais. E aí, essa questão da responsabilidade ambiental, a responsabilidade social das empresas, também é muito importante para a gente saber, né? Quais são as responsabilidades, quais são os projetos que as empresas estão elaborando, implementando aqui na nossa cidade. E nós convidamos a Mônica Salles, Mônica Adriana Salles, graduada em jornalismo, pós-graduada em Relações Públicas e Direito Ambiental, com mais de 20 anos de carreira em comunicação corporativa e responsabilidade social, atuou em várias multinacionais e hoje é colaboradora da Hoje Papéis. O Igor Alessandro Serra, tecnólogo em gestão ambiental, pós-graduado em gerenciamento de recursos hídricos, com 14 anos de experiência em meio ambiente e hoje é colaborador da empresa Dedini. Então, os dois, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Os dois vão estar trazendo modelos de projetos aí, e tenho certeza que vai ser uma manhã muito produtiva, muito enriquecedora aí para a questão, para o meio ambiente, para todo mundo aí. Então, acho que desde já, obrigada de novo, Igor, começa a palestra, a Mônica vem na sequência, e peço para que cada um fique entre 20 e 30 minutos, e depois a Érica acompanha aqui nos encaminhamentos de questões do público. Obrigada a todos que estão aí com a gente assistindo nessa manhã, essa palestra sobre projetos ambientais, responsabilidade ambiental das empresas. Pode começar, Igor. Primeiro, agradecer, Silvia, pelo convite, a parceria com a Mônica já não é de hoje, a gente já tivemos em algumas frentes juntos aí através do Condema, né? Agradeço, Silvia, mais uma vez pelo convite, pela confiança, de a gente poder estar mostrando um pouco do nosso dia a dia aqui dentro da empresa onde a gente trabalha. Parabenizar também pela Semana, né, do Meio Ambiente, que está sendo muito bem realizada, muito bem comentada. Isso, a cidade precisa dessas iniciativas, né, para que a gente possa estar trazendo as melhorias que a gente precisa para o meio ambiente, no qual nós fazemos parte, né? Como o tempo é um pouquinho curto, acho que eu já vou começar, tá? Posso, Silvia? Posso já começar
dar o start? Vontade. Deixa eu vir aqui, peraí. Aqui. Estão todos vendo a apresentação? Está tudo ok? Meu áudio está legal? Acho que sim, né? Ah, sim, Sim, sim. Então, beleza, vamos lá. Como a Silvia falou, né, eu sou tecnólogo em gestão ambiental, eu sou pós-graduado em gerenciamento de recursos hídricos, trabalho aqui na Dedini, Indústrias de Base, já há 14 anos e meio, na área de meio ambiente, né? Toda a área de meio ambiente, projeto socioambiental, licenciamento, das 4 unidades Dedini passa por nós aqui, eu e a minha amiga Lucinéia, que está aqui do meu lado acompanhando. Vamos lá. Dedini Indústrias de Base, né? Projeto Água Dedini. O que vem a ser o projeto Água Dedini, né? Opa, não está passando slide. O que está acontecendo aqui? Isso aqui, né? Isso. Projeto Água Dedini. O que vem a ser o projeto? O que é o projeto Água Dedini? Vamos contar um pouco da história da própria Dedini Indústrias de Base, né? Que é uma empresa já centenária, prestes a completar 101 anos, uma empresa que contribuiu muito para o desenvolvimento econômico e industrial aqui de Piracicaba. Tá? E ela começa, né, fazendo um breve histórico da Dedini, né, ela começa quando começa a surgir as grandes migrações italianas, começa a chegar ao Brasil no final do século XVIII para suprir a mão de obra de escravizados, né? Aqui a gente está vendo um folder, né, da época lá quando começou as migrações italianas, incentivando os italianos a virem para o Brasil. Eles, no folder, né, está escrito aqui, na América, faça um Brasil por uma Itália, navio partindo do porto de Gênova, né, construa seu sonho com sua família. Era o incentivo que os italianos davam aos seus para estar fazendo ajudando a construir um novo Brasil a partir daquela época. E estima-se, né, que entre 1887 e 1902, cerca de 900 mil italianos chegaram ao Brasil. Aqui são fotos, né, raras fotos das grandes migrações italianas para o Brasil. Em 1910, nos anos de 1910, começou a chegar no Brasil os italianos que eram técnicos especializados em alguns ofícios, que eram os pedreiros, operários, técnicos em algum tipo de trabalho. Dentro desse contexto, em 1914, chega o Brasil o desenhista técnico Mário Dedini, com então 21 anos. Ele veio da região de Lendinara, norte da Itália. Ele passou por Santa Rosa do Viterbo, Santa Bárbara do Oeste, e em 1920, junto com seu irmão, Armando César Dedini, adquiriu uma oficina de carpintaria e ferramentaria na Vila Resende. E em 1922 começou a atuar na fabricação e reparos de moendas de engenho de canas-de-açúcar. Em 1929, né, eles construíram o primeiro conjunto completo de moagem de cana. E em 1950 já tornou a líder nacional na alcooleiro, né? Essa posição é ocupada até hoje. Aqui tem umas fotos curiosas que eu coloquei de como era feito o transporte na década de 20, 30, das peças que eram produzidas pela Dedini. Aqui você vê dezenas, né, de bois puxando uma peça enorme, né, que estava indo para uma usina localizada em Itapira. E aqui já há um caminhão, já um pouquinho mais moderno, perto do que está nessa foto, um caminhão transportando uma outra peça da Dedini. A Dedini, a gente fala aqui dentro da empresa que ela tem um DNA socioambiental muito forte, muito ligado à cidade, né? Dentro desse DNA socioambiental, a Dedini construiu a primeira maternidade da Santa Casa, construiu escolas, construiu igrejas, construiu avenidas, alargou pontes, construiu a Embaixada Brasileira na Itália, foi construída pela Dedini, contribuiu para a construção dos estádios de futebol que a gente tem aqui na cidade, né? Um foi derrubado por Roberto Gomes Pedrosa, que é onde está hoje localizado o supermercado Açaí.
E Mário Dedini também doou dinheiro do próprio bolso para a construção da estação de tratamento de água Luz de Queiroz, que está em operação até hoje. Em 1946, Mário Dedini construiu a usina Modelo. Ela tinha em sua concepção uma coleta de reuso de água, né? Isso, ele já pensava nesse problema ambiental, né? Na escassez de água há quase um século atrás. Essa usina hoje está desativada, mas eu coloquei aqui para evidenciar essa preocupação que a Dedini já tinha com o meio ambiente. Em 1952, Mário Dedini viabilizou, doando a verba da primeira parcela da aquisição pela Prefeitura da empresa Melhoramentos Urbanos, empresa responsável pelo abastecimento de água na cidade. Vamos contar um pouco de história aqui, né? Na década de 10, Piracicaba passava por um problema de abastecimento de água. E a prefeitura, então, ela contratou essa empresa Melhoramentos Urbanos para estar fazendo o tratamento e a distribuição de água na cidade. Ela fez isso até 1952, quando ela faliu. Quando ela faliu, a prefeitura precisava comprar, né, adquirir essa empresa para poder tocar o abastecimento da verba. Quem viabilizou essa compra, então, essa aquisição da prefeitura de Piracicaba foi foi Mário Dedini, né, doando a verba para a aquisição, para a compra, né, para pagar a primeira parcela dessa empresa Melhoramentos Urbanos. Em 1982, a Dedini desenvolveu um sistema de biogestão de vinhaça para a produção de gás metano, né? A vinhaça, para quem não sabe, é um subproduto extremamente contaminante da produção de álcool, de açúcar e álcool, né? E ele é polemicamente usado na própria lavoura. Polêmico porque a gente não sabe, né? Às vezes a CETESB proíbe, às vezes a CETESB autoriza o uso dessa vinhaça. Mas é um produto extremamente contaminante para recursos hídricos. E em 1989, em uma parceria com a Mercedes-Benz e a Prefeitura de São João da Boa Vista, este gás, desse bio, parte da frota de ônibus urbano. Esta solução foi apresentada como case de sucesso na Eco 92, a primeira grande conferência de meio ambiente assim, a nível mundial, né? Como sendo uma alternativa em potencial para a poluição causada pela vinhaça e uma alternativa para o uso de combustíveis fósseis. Hoje, né, a tecnologia Dedini, a tecnologia Dedini para a produção de açúcar e álcool, né, a produção de maneira sustentável de açúcar e álcool, pode ajudar o Brasil a cumprir o pacto pelo clima, e como a Dedini exporta essa tecnologia para o mundo, pode ajudar o mundo a reduzir, né, os impactos causados pelo CO2. Eu não estou muito acostumado a fazer palestra online. Às vezes a gente abre para perguntas entre uma coisa e outra. Como é online, eu posso seguir direto, né? Então, vamos lá. Fundição Dedini. Com a preocupação de produzir de maneira ambientalmente correta, em 2002, a Dedini inaugurou sua fundição. Paralela à construção e o projeto, o Conselho e a diretoria, com apoio da Fundação Mário Dedini, direcionou o desenvolvimento do projeto Água. Mas, para falar do projeto Água, a gente tem que entender o que faz uma fundição, o que é a fundição Dedini, o que ela produz e como ela produz, né? A fundição Dedini, ela é uma enorme recicladora de sucata, tá? Todo o produto que é feito na fundição vem de sucata comprada, sucata de inservíveis, né? Sucatas metálicas inservíveis, que vai para a fundição, e dessa sucata a gente fabrica os nossos produtos. Como vocês podem estar vendo nessa foto, é a maior moenda de açúcar, de cana de açúcar do mundo. Ela foi instalada na CJ Corp, lá em Miami, e foi feita, né? Toda ela foi feita da sucata que você está vendo aqui na foto acima, tá? E também, junto com os produtos Dedini, que é feito através da sucata,
a gente tem também os lingotes. O que seria os lingotes? Os lingotes é uma sacada que a Dedini tem para evitar, além de ter um produto a mais no mercado, a gente evita o consumo de matéria-prima de minério de ferro, né? Porque em vez da gente produzir, ser retirado o minério de ferro para produzir, para ser feita a produção dá para ser feito com os lingotes Dedini. O que é o lingote? O lingote é uma peça metálica enorme de ferro que é usada para fundir outras peças, seria a matéria-prima para outras peças. Vamos supor, o cara vai precisar fazer chassis de caminhão, ele vai precisar de ferro para fundir. Em vez de ele pegar a matéria-prima, né, os minérios de ferro, ele vem na Dedini e compra o lingote, em vez de tirar essa matéria-prima da natureza. A economia de água reciclando a sucata é enorme. Por quê? A pegada hídrica, né, o tanto de água que é usado para extração do minério de ferro é uma coisa exorbitante. Para a produção de 1 tonelada de aço, né, hoje é usado, as mineradoras usam cerca de 300 mil litros d'água para 1 tonelada de aço, ou seja, são 300 toneladas de aço a partir do minério. A Dedini tem a capacidade de produzir até 40 mil toneladas de metal líquido ano, tá? 40 mil toneladas de metal líquido ano. Se esse metal líquido, né, se a gente fosse usar o minério de ferro, o impacto ambiental gerado seria de 12 bilhões de litros d'água anual. Então, quer dizer, na reciclagem da sucata, né, a gente não usando o minério de ferro, a gente deixa de usar do ambiente, do meio ambiente, cerca de 12 bilhões de litros d'água. Projeto Água Dedini. Vamos entrar no que é o projeto socioambiental da Dedini. Né? Para fazer o projeto Água Dedini, para qualquer projeto que a gente vai fazer na área de meio ambiente, temos que fazer um diagnóstico, tá? Temos que fazer um diagnóstico para ver se o projeto é aplicável, se o projeto vai atingir algum objetivo. E dentro disso, a Dedini procurou fazer esse diagnóstico para poder aplicar o projeto. E dentro desse diagnóstico, a gente percebeu algumas coisas. O que seria, por exemplo, água doce no Brasil. Muito se fala que o Brasil tem muita água doce, a maior parte de água doce do mundo está no Brasil. A água está disponível, não está? Vamos lá. A disponibilidade de água doce no Brasil hoje é assim. A gente tem, na região norte do Brasil, cerca de 68% da água disponível e apenas 8% da população. Por quê? Aqui está a região de floresta, região amazônica. Essa água é essencial para a manutenção da floresta amazônica, que é essencial para a regulação do clima no mundo. Tá? E só temos 8% da população. Essa água está indisponível. No centro-oeste, a gente tem 7% da população brasileira e 16% da disponibilidade de água doce do país. No sul, a gente tem 15% da população e 7% de disponibilidade da água doce do país, né? Agora, no sudeste, a coisa começa a complicar. Por quê? A gente só tem 6% de disponibilidade, 6% da água doce do país da população brasileira. No Nordeste, a gente tem 28% da população e apenas 3% da água doce do país, né? Trocando em miúdos, né? Resumindo tudo isso daqui, a disponibilidade de água por habitante do Sudeste e do Nordeste é exatamente a mesma, 0,1%, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas Igor, por que não falta água, então, no estado de São Paulo, na nossa região Sudeste? Simples e fácil de explicar. A região Sudeste concentra o maior PIB da América Latina, então é uma região extremamente rica, tá? Com esse dinheiro que tem aqui, a gente consegue fazer obras
para fazer a gestão da água, né? A gente tem aqui na nossa bacia o sistema Cantareira que abastece São Paulo, que é uma obra gigantesca. Em Piracicaba mesmo, a gente tem um rio que atravessa a cidade, porém a gente vai pegar essa água no Rio Corumbataí, a 11 quilômetros de distância, também numa obra gigantesca que sai da captação do Rio Corumbataí, passa pela Eta Capifino para chegar nas nossas torneiras. Por isso não falta água. Temos dinheiro para fazer investir nessa gestão, coisa que o Nordeste não tem. Vamos lá. Estamos localizados na bacia do Rio Piracicaba, que é essa parte cinza que vocês estão vendo aqui. Bacia, né? Toda a área de drenagem nossa vai para o Rio Piracicaba. O Rio Piracicaba nasce em Minas Gerais. Ele é o conjunto de 3 rios, né? Que é o rio Atibaia, que é o rio Camanducaia e o rio Jaguari, que se juntam na cidade de Jaguariúna, e o rio Atibaia, que vai juntar com o rio Jaguari em Americana, formando o rio Piracicaba. Tá? Como eu falei, a gente está em Piracicaba e a gente pega a água do rio Corumbataí mais ou menos aqui, para abastecer Piracicaba. Por que a gente não usa a água do rio Piracicaba? Devido a vários problemas que a bacia do rio Piracicaba tem daqui para cima. Não vou entrar nesse mérito agora, que aí daria uma outra palestra, né? Seria muita informação. Vamos lá. Ainda no diagnóstico da situação, a gente se pergunta, pô, Igor, você falou como está a situação de água no Brasil, mas como está a situação de água na nossa bacia, na bacia do rio Piracicaba? A ONU considera que uma quantia inferior de 1.700 metros cúbicos de água por habitante por ano é uma bacia de estresse hídrico, né? Onde pode ter problemas e conflitos para a distribuição dessa água, né? E na nossa bacia, como está? Na bacia do rio Piracicaba, a gente só tem cerca de 980,06 metros cúbicos de água por habitante por ano. Então, moramos em uma bacia de estresse hídrico crônico, tá? A gente tem graves problemas durante toda a bacia do rio Piracicaba, não só em Piracicaba, com abastecimento de água. Ainda fazendo um diagnóstico dessa situação, a gente tem que entender como que é o consumo de água na nossa região, tá? No Brasil, o maior consumo de água está na área rural. Porém, a gente tem uma particularidade diferente na nossa bacia. O maior consumo de água hoje está no abastecimento público, onde cerca de 55% da água usada é para abastecer. Aqui vai uma provocação, né, para os nossos novos vereadores que estão aí, que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, tanto no Zoom, como no YouTube, na TV Câmara. Dentro desses 55% de água que é usada para abastecimento, a gente tem uma perda enorme de água com vazamentos. Aqui em Piracicaba chega a cerca de 50% de perda da água captada com vazamento. Porém, aí também dá uma outra palestra, uma outra conversa. E depois, o segundo maior consumo está na área industrial, cerca de 23% e 18% no rural. Tá? Um outro diagnóstico que a gente fez é do nosso manancial. O nosso manancial, Ribeirão Guamiúm, que nos abastece as unidades matrizes e a unidade de fundição, ele tem sua mata ciliar comprometida e tem um grande assoreamento durante todo o seu percurso, né? Desde a nascente à foz, ele tem esse problema. Projeto Água Dedini. O projeto Água Dedini, ele vem de encontro, vem tentar melhorar esta realidade que foi diagnosticada, que eu passei para vocês aqui agora, né? Visando a conservação dos recursos hídricos, a fundição Dedini é aproveitamento de água. Sistema esse que permite o reaproveitamento de 99% da água usada para o resfriamento dos fornos fusores. Para quem entende um pouco de fundição, sabe que o grande gargalo de uma fundição é o consumo de água para resfriamento de forno.
São usados por dia, né? A gente usa na fundição por dia cerca de 4.750.000 litros de água para a produção de metal. Porém, essa água, ela se recircula dentro do sistema, né? Essa água recircula dentro do sistema, a gente não repõe. A gente encheu lá uma vez, isso próximo de 2002, e usa essa água até hoje. A gente só repõe o que é perdido com evaporação, cerca de 1% desta água aqui, né? Sendo um sistema de circuito fechado. Devido a esse sistema, ao invés de a gente repor esses 4 milhões e tralalá de litros d'água, a gente só repõe 46 mil litros d'água por dia. E a gente consegue manter, a gente vem conseguindo manter essa eficiência já há alguns anos, né? Alguns bons anos, ou melhor, desde a inauguração da fundição. Ribeirão Guaminhum, esse é o nosso objeto, né? O objeto principal de trabalho dentro do projeto, que passa aqui próximo a Dedini. O Ribeirão Guaminhum é um ribeirão que faz uma microbacia que faz parte da bacia do Piracicaba. Ela contribui para o rio Piracicaba. O rio Ribeirão Guaminhum nasce próximo a Tanquinho, percorre uma distância, né, das principais nascentes até a foz de cerca de 18 quilômetros, drena uma área de 7.000 hectares com aproximadamente 17 nascentes. Passa pelos bairros de Vila Industrial, Vila Fátima e Algodoal. Fazemos assim, né? Vamos dizer, trocando em miúdos. A gente capta do Ribeirão Guaminhum, hoje, em média, cerca de 120 mil litros de água por dia. Essa água é tratada de acordo com as normas, né, da Anvisa, na nossa estação de tratamento de água. Ela vai abastecer a fundição Dedini, com cerca de 70 mil litros d'água, e a matriz com cerca de 50 mil litros d'água. O que sobra da Dedini, né, da Dedini Fundição, ela vai para a rede pública com o esgoto, né? A gente não tem efluente industrial lá, só o esgoto mesmo. E na matriz, a gente trata os efluentes e o esgoto na nossa estação de tratamento de esgoto, que fica, em média, a sua eficiência de remoção de carga orgânica e poluentes de 98%. A legislação pede 80%, né? Minto, 98%. A legislação pede 80%, então a gente está dentro de um patamar legal aí no lançamento, no descarte do esgoto, do nosso esgoto tratado antes do lançamento, né? O vertedouro e ele no Becker, né? O projeto contempla um acompanhamento da microbacia do Ribeirão Guaminhum, um acompanhamento qualitativo da água, né? A gente elencou 5 pontos de coleta e a gente faz análise, faz a coleta, essas coletas e análise da água uma vez por mês, né? A gente verifica como vem sendo, como o Ribeirão, se o Ribeirão em qualidade vem melhorando ou piorando durante todo esse tempo, né, que o projeto está implantado. A gente tem uma cisterna de 10 mil litros de água de captação de água de chuva para estar utilizando, né, no esgotamento sanitário e irrigação de jardim na fundição. E investimos também na recuperação do Ribeirão Guaminhum. Em parceria com a ONG Floresp, a gente reflorestou parte das margens do Ribeirão Guaminhum e criamos um bosque, né, de espécies nativas dentro da planta da fundição. Dentro disso daí, em mata ciliar, a gente conseguiu reflorestar cerca de 7 hectares. Aqui está fotos, né, do antes, durante o reflorestamento e a situação atual. Desde 2005, a gente plantou cerca de 10 mil mudas, né, num total de 50 espécies nativas, sendo 10 espécies das listas ameaçadas de extinção. Dentro do projeto, a gente viu a necessidade de ter um viveiro para estar atendendo o projeto, né, de reflorestamento, e aí também a gente, às vezes, distribui mudas para os nossos colaboradores. A gente criou um viveiro dentro da unidade de fundição para até 15 mil mudas por ano, né, a capacidade de produção. 85% desse viveiro que a gente tem na fundição foi construído com
no pátio e de sobras de obras, né? Obras que a Dedini fez, sobrou, voltou para cá para nós. E aí a gente usou esse material para estar construindo o viveiro. Ele tem captação de água de chuva e um sistema de energia limpa, né? Que é energia eólica e fotovoltaica para o bombeamento de água da cisterna para irrigação do viveiro. Então, quer dizer, é um viveiro que ele se autossustenta, a gente não entra não tem uma influência externa de energia ou água ou hídrica dentro do viveiro. Aqui são os projetos internos, né, que a gente mantém para estar conscientizando os nossos colaboradores na gestão, na melhoria, né, do consumo da água. São alguns folders que a gente divulga, né? E a gente entra aí no Dedini e comunidade. A gente procura trabalhar, a gente procurou focar esse projeto, o Dedini e comunidade, mais em torno da bacia do Ribeirão Guamirim. E, em parceria com a diretoria de ensino, a gente se viu a necessidade de expandir um pouco, né, esse projeto. E o que seria o Dedini Comunidade? É um projeto de educação ambiental, água, tá? É um projeto no qual hoje os acionistas mais investem, né, mais adoram esse projeto, porém ele está parado hoje por conta da pandemia. Que é o braço da educação ambiental do Projeto Água, né? Os focos, né, que a gente aborda dentro desse projeto de educação ambiental é a importância do reuso da água, a importância das matas ciliares, o reflorestamento, onde não tem, consumo consciente, não só da água, mas de todos os bens. Um pouquinho para frente a gente vai ver, porque a gente tem que ter um consumo consciente de tudo que está ao nosso redor, né? A manutenção dos recursos hídricos, a gente fala sobre pegada hídrica e a importância da consciência crítica ambiental, a importância da consciência ambiental crítica, social e politizada. O que seria isso? Né? Isso influencia na formação cidadã do indivíduo. A consciência ambiental crítica tem que ensinar, formar o cidadão e questionar o porquê de tal problema está acontecendo, né? Se a mata ciliar, se a gente está sem mata ciliar, é porque algo por trás vem sendo construído para que não tenha mata ciliar ali, tá? Social, porque fazemos parte do meio ambiente, né? E sendo parte do meio ambiente, a gente tem que se importar com o meio ambiente e com todos ao redor, né? E politizada, porque a gente tem que ensinar e mostrar, dentro da formação cidadã, que há espaços democráticos de decisão que a população pode estar participando, né? Temos aqui, estamos falando dentro do projeto Escola do Legislativo, temos as câmaras técnicas, os conselhos, no qual as pessoas podem estar participando da decisão e que a pessoa, né, o indivíduo, o cidadão, na hora de utilizar o seu voto, vote em pessoas que tenham pautas ambientais, né? Por isso, a importância da consciência crítica, social e politizada. O conteúdo, né, que a gente passa tudo isso que eu falei falando do histórico do Grupo Dedini, a gente fala do Projeto Água, a gente passa o conceito de bacia hidrográfica, distribuição de água doce em nosso país, disponibilidade hídrica na nossa região, tipos de pegada hídrica e como podemos influenciar na manutenção dos recursos hídricos através do consumo consciente dos bens de consumo. Tá? Esse é o contexto, né, o que a gente aborda na área de educação ambiental aqui na Dedini. Aqui são fotos do projeto, tá? Aqui é a sala verde, a gente chama de sala verde, que é uma sala que foi idealizada para esse projeto, né? Toda a sua decoração é voltada ao meio ambiente. Aqui é uma das nossas acionistas, a dona Márcia, ela sempre participa, né, das visitas das escolas aqui na Dedini, com uma aluna, não vou me recordar de qual escola agora. A visita que os alunos fazem em nosso viveiro, né?
O plantio, né, que a gente pedem para eles estarem plantando no dia que eles vêm aqui, uma muda do nosso viveiro em num local específico dentro da fundição de Edine, fotos do projeto, o plantio, a criançada fazendo o plantio. Dentro do projeto, a gente pede para que, no final, eles façam um desenho do que eles estão levando da visita, né? Do que eles aprenderam, do que eles estão levando da visita. E esses desenhos a gente deixa exposto na área de lazer da Fundição da Dedini, para estar na área de lazer da Fundição da Dedini, né? Para que todos os colaboradores que passam por ali estarem vendo e tendo ciência do projeto e vendo os desenhos que o pessoal, que a criançada faz aqui. Fotos do projeto, né? O espaço, né, que a mídia local deu para esse projeto, né, foram várias matérias em alguns jornais locais aqui da cidade, né? Indicador, né? Porque todo o projeto ambiental não é o fazer por fazer. A gente tem que saber se a gente está atingindo os nossos objetivos e criando indicadores para a gente estar melhorando o projeto em determinados pontos. E esses indicadores que a gente faz entrevistas, a gente cria esses indicadores através de entrevistas com os professores, diretores e alunos, para a gente estar usando como um indicador para estar melhorando o projeto. Porque todo projeto ambiental não pode ser engessado, né? Está sempre buscando a melhoria contínua do projeto e atualização de acordo com o dia a dia, né? Todo o histórico que a gente tem ao nosso redor. Uma coisa que a gente passa, eu queria passar rapidinho aqui, acho que, não sei como está meu tempo, eu não estou acompanhando, mas queria passar rapidinho aqui alguns conceitos que a gente passa para a molecada. Por exemplo, pegada ecológica. O que vem a ser a pegada ecológica? A pegada ecológica nada mais é que, desde quando nascemos até o momento que morremos, a gente está causando um impacto adverso ao meio ambiente. Tá? Desde lá, quando a gente é nenenzinho, até o momento que a gente morre ou desencarna. Dentro do contexto de pegada ecológica, existem a pegada de carbono, que daria uma outra palestra, e a pegada hídrica, que seria que quantifica a água que a gente usa, a água que nós temos, né? E a pegada hídrica, ela é a pegada hídrica azul, que mede o volume de água nos rios, lençóis freáticos, né? A água que é usada no abastecimento, irrigação e nos processos industriais. Essa é a pegada hídrica azul. A gente tem também a pegada hídrica verde, que se relaciona com a quantidade de chuvas necessária para o crescimento de plantas, florestas e matas. E temos também a pegada hídrica cinza, né, que é o volume de água necessário para a diluição de determinado poluente em um rio, um corpo hídrico. Por exemplo, se a gente jogar uma certa quantidade de esgoto num rio, a gente vai precisar de muita água para diluir esse esgoto. A quantidade de água para diluir esse esgoto é a pegada hídrica cinza. Dentro da pegada hídrica azul, como que ela é calculada, né? Vamos fazer um cálculo rápido aqui junto. Por exemplo, por 1 quilo de carne, ideia do quanto de água é utilizado para ser produzido 1 quilo de carne e como isso é calculado. Vamos fazer um cálculo rapidinho aqui, só para a gente ter uma ideia do que é a pegada hídrica azul. Tá? Um boi, para chegar ao tempo de abate, ele precisa ter, em média, 200 quilos. E ele demora, em média, para chegar aos 200 quilos, 3 anos. É o tempo de abate do boi. Para isso, ele vai ingerir, nesses 3 anos, cerca de 1.300 quilos de grãos e 7.200 quilos de pastagens. Para produzir só a comida do boi, é utilizado 3 milhões e 69 mil litros d'água. Só a comida que o boi come. Ele bebe, nesses 3 anos, em média, 24 mil litros d'água. Outros serviços, como lavagem, transporte, isso e aquilo,
ele vai consumir aí cerca de 7 mil litros d'água, tá? Num total nesses 3 anos, o boi vai consumir em milhões e 100 mil litros d'água. Fazendo uma conta rápida, dividindo isso pelo peso do boi, para se produzir 1 quilo de carne, é usado cerca de 15.500 litros d'água por 1 quilo de carne. Já imaginaram aquele churrasco de final de semana? O tanto de água que a gente está usando ali, não estou falando que não é para fazer churrasco, né? Mas, enfim, a pegada hídrica azul ela é calculada assim. E dentro desse conceito, né, vocês já imaginaram quanto é gasto de água em outros produtos ou em outras coisas? Por exemplo, uma fatia de pão, só a fatia do pão, 40 litros d'água. Uma calça jeans, 1.900 litros d'água. Um sapato ou tênis, 8.000 litros. Uma lata, só o refrigerante, né, de uma lata de refrigerante de 250 ml, só o refrigerante, não estou contando o alumínio, 75 litros d'água. Uma folha de papel A4, 10 litros d'água. E por aí vai. Projeto Água, ali, dentro desses anos de premiações a nível estadual, nacional e internacional. Em 2012, ficamos em segundo lugar no Prêmio Fiesp, de Conservação e Reuso da Água. Em 2013, ficamos em primeiro lugar no Prêmio Nacional no Prêmio Nacional Ética nos Negócios, em 2013. E no ano passado, a gente foi premiado pelo Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes, que é um prêmio internacional. Bom, aqui estão as referências usadas, né, para essa apresentação. E encerro aqui, né, deixando à disposição meu contato, caso dúvidas, alguém queira entrar em contato por algum motivo, está aí. Está aí o meu contato da apresentação e, mais uma vez, agradecendo a Sílvia pelo convite. Deixa eu terminar aqui. Mais uma vez, agradecendo a Sílvia pelo convite. Estamos aí à disposição, caso de alguma dúvida, alguma sugestão e tal. Sílvia, acho que eu vou passar a bola para você. Excelente, Igor. Nossa, adorei. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Você trouxe vários dados, né? Partindo aí da nossa bacia, depois chegando até seu projeto Água aí do Dedini, a pegada ambiental, pegada ecológica, aprendemos bastante, né? Legal. Passou um pouquinho do tempo, mas estava tão bacana, tão ilustrado, tão claro, que nós nem percebemos. Não tem problema, porque se passar um pouquinho, não tem problema de tão bacana que foi. Peço desculpas aí pelo tempo. Não, tranquilo, super legal. Depois eu volto e faço comentários aí, mais comentários depois da palestra da Mônica. Acho que a gente já passa, então, para a Mônica. E depois a gente vê se tem algumas questões. Muito obrigada por enquanto. Pode inserir aí, Mônica. Olá a todos. Adorei o Masterclass do Igor. Maravilhoso, né? O projeto, a contribuição, os dados. Parabéns, realmente foi uma aula magnífica. Eu vou compartilhar já aqui a tela para a gente... Obrigado, Mônica. Imagina. Eu vou falar de um tema um pouco diferente, me falem quando vocês estiverem visualizando a tela, que se refere a relacionamento com a comunidade. Vou falar de alguns personagens que nós temos lá no Centro Comunitário Monte Alegre, que são muito interessantes e que fala da participação comunitária. Vocês estão visualizando a tela? Mônica, se você conseguir, por favor, ajustar a tela, está cortando embaixo. Deixa eu ver. Como que eu vou fazer isso? Porque ela está na tela cheia já, Érica. Ok, sem problemas. Só se eu deixar...
Continua cortando? Só um minutinho. Agora não está mais. Obrigada. Deixa eu voltar. Hoje Papéis faz 10 anos, esse ano de 2021, e só que ela é uma empresa muito antiga, né? Eu trabalho lá há 2 anos, na área de responsabilidade social e comunicação, e sou formada em comunicação social e jornalismo. Então, eu atuo na área de responsabilidade social, na gestão de projetos de leis de incentivo e projetos com a comunidade. A Hoje Papéis, ela produz papéis especiais, que o que são, vou falar para vocês logo mais. Aqui, então, é a visão de cima da fábrica. Então, aqui é o Rio Piracicaba, a fábrica ela fica numa região, no bairro do Monte Alegre, que é uma APP, uma área de proteção permanente, e é uma empresa que hoje ela tem cerca de 620 funcionários efetivos e cerca de 130 funcionários terceiros, e assim a gente faz também toda a outorga de água, todas as empresas, né, médias, grandes, elas são empresas auditadas, e então elas atuam assim de forma muito correta com essas questões dos recursos ambientais. Então tem uma equipe de meio ambiente que preza pela qualidade de água, pela outorga, então são equipes que trabalham constantemente para zelar para a entrega, né, para a devolução desses recursos de uma forma que não cause danos ao meio ambiente. A empresa ela possui 2 unidades de tratamento de efluentes, ela tem uma outorga de água que possui, né, uma licença, certificação, e faz todo um controle ambiental. Ela faz um monitoramento anual de emissões atmosféricas e lançamento de efluentes, e 95% dos resíduos sólidos, eles são enviados para coprocessamento em indústrias cimenteiras, né, de cimento. E acho que tanto quanto a Hoje, quanto outras empresas, tem agora como meta de aterro zero, né, para que a gente não envie quase nada ou vá diminuindo essa questão de enviar resíduos para o aterro, certamente a Dedini também é assim. Então, essa é a Hoje Papéis. Todavia, né, nós estamos falando assim de um aniversário de 10 anos da empresa como Hoje Papéis, mas é uma empresa que ela já tem 68 anos de operação. Ela nasceu, ela foi criada em 1953, e lá na fábrica tem uma curiosidade muito interessante, que é uma máquina que ela tem 68 anos de operação, que é a P1. Esses P's das máquinas não são de papel, são de Piracicaba, então ela se chama Piracicaba 1 porque ela foi a primeira máquina a ser implementada e está funcionando até hoje. E é uma curiosidade muito interessante, porque quando as pessoas visitam, né, hoje, com essa questão da efemeridade, muitas máquinas ou tecnologia, elas têm pouco tempo de vida, e a gente tem uma máquina que opera ainda hoje com 68 anos de vida, que é a P1. Ela é muito querida. As máquinas lá na Hoje têm uma característica que elas são personalizadas, né? Elas têm personalidade. E essa aqui é a mais nova, que é a PC3, que ela tem 13 anos, ela é bem grande. Então, aqui tem uma pessoa, né? Então, vocês podem ver o tamanho das máquinas que tem lá dentro. Hoje tem um programa de visitas que todos podem visitar, todavia, devido à pandemia agora, né, desde o ano passado, nós não temos esse programa ativo, mas eu vou convidar todos para ficarem ligados nas redes sociais da Hoje Papéis, para que vocês possam se conectar com esses programas de visita assim que eles começarem. Então, 10 anos de empresa e 68 anos de operação. E o que a empresa produz? Papéis especiais. Esses papéis que a Hoje produz, eles estão sempre presentes, que foi um mote agora da campanha, no Dia a Dia dos Brasileiros. Que papéis são esses? O que são papéis especiais? Eu tenho certeza que alguns de vocês têm algum papel da Hoje na carteira. Provavelmente alguns de vocês têm cupons fiscais de mercado, de farmácia, ou vocês têm aqueles comprovantes de operação dos cartões, das maquininhas de cartões, na sua carteira, ou na sua bolsa, ou em casa.
Então, esse é o papel especial que a Hoje produz, né? Eles chamam papéis especiais porque eles são revestidos com uma tecnologia térmica. E a Hoje, ela é líder na produção de papel térmico e autocopiativo na América Latina. Então, os papéis térmicos, eles têm uma ampla aplicação. São esses, né, de cupons fiscais do varejo, mercado, farmácia, os comprovantes das maquininhas, e também vocês podem encontrar o papel da Hoje em frigorífico, aquelas etiquetas que vêm nos produtos de frigorífico também são da Hoje, alguns ingressos de shows e de futebol também são da Hoje, e a loteria, né, o papel de loteria, que tem aquela impressão que ela tem que ficar marcada, guardada por bastante tempo, também é da Hoje Papéis. As contas de água, né, hoje está digital, mas se vocês pegarem contas de água ou de luz, também vai ser um papel da Hoje. Então, tudo isso aqui é papel especial, térmico. E o autocopiativo é aquele que são várias vias sem carbono, né? No passado tínhamos de carbono, hoje, em especial ainda em alguns hospitais, a gente encontra, né? Então, assim, é uma série de vias, tem a via amarela, via azul, via rosa, via verde. Então, esses são os papéis autocopiativos. Então, esses é que são os papéis da Hoje. Espera só um pouquinho que eu estou com aqui. E aí, assim como a Dedini, assim como tantas empresas, né, nós temos muitos projetos dentro da empresa. Convido vocês também depois a entrarem no site da Hoje Papéis, porque são vários projetos que a gente apoia, em especial por meio de leis de incentivos, projetos próprios. Mas, assim, a gente tem que pensar para trazer, e eu quis valorizar o relacionamento que nós temos com o Centro Comunitário Monte Alegre, que é um centro comunitário que fica dentro do bairro Monte Alegre. E a valorização também dos centros comunitários que ficam pela cidade, que são pontos em que a comunidade se reúne para se relacionar, né, entre si, e que também ali tem uma série de direitos que elas podem exercer, né? Normalmente, alguns centros comunitários, como é o caso do Monte Alegre, ele tem o PSF, né, que é o Posto de Saúde da Família, então ele é um ponto muito importante ali na região. E nós, da Hoje, muitas vezes também utilizamos o centro comunitário para fazer alguns eventos, porque aí a gente consegue integrar não só os familiares da empresa, como também os atores ali da comunidade. Então, esse aqui é um centro comunitário, ele é muito bem cuidado pelos dirigentes, e aqui está um mapa do bairro Monte Alegre. Se você vier para cá, Piracicaba, para cá, Rio Claro, rodovia Luiz de Queiroz. Então, aqui, não sei se vai dar para ver, porque tem alguns quadrinhos em cima, mas fica o bairro Monte Alegre. Aqui fica o residencial Monte Alegre, que é o condomínio. A Hoje Papéis fica aqui, e o Rio Piracicaba. Quando nós falamos do centro comunitário, nós falamos de um ponto que fica aproximadamente nesse local, que atende à comunidade, que hoje é cerca de 150 famílias que estão alocadas ali, que moram ali. E quem são essas famílias? Essas famílias, elas, em maior parte, são descendentes de familiares de pessoas que trabalhavam na usina Monte Alegre. Quando tinha a usina, né, no passado, todo o bairro Monte Alegre fazia parte da usina e os familiares moravam ali. Então, nós ainda temos esse contingente, né, de familiares que trabalharam na usina, e muitas dessas famílias também trabalharam na fábrica de papel. E o case que eu vou falar hoje, ele tem a ver com a questão do princípio da participação comunitária prevista no direito ambiental, né? Que nós temos vários princípios, não sei se tem alguns advogados aqui ambientais, e que podem trazer depois essa questão dos princípios, né? Os princípios no direito ambiental, eles são mandamentos básicos, eles são os fundamentos nos quais as normas se alicerçam. Então, esses princípios, eles são as diretrizes que orientam normalmente uma ciência.
e eles conferem a aplicação para que essas normas tomem corpo. E no direito ambiental no Brasil, nós temos vários princípios. Nós temos o princípio da dignidade humana, o princípio do direito ao meio ambiente equilibrado, temos o princípio da precaução, que tem sido muito falado agora com a questão das mudanças climáticas, e temos o princípio poluidor-pagador, e temos o princípio da participação comunitária, entre outros princípios. E o que diz o princípio da participação? Ele diz, estou até com o livro do professor Paulo Afonso aqui, a participação diz que significa que a pessoa, né, ou a comunidade, deve participar de onde ela vive e que a opinião dela deve ser considerada. Ora, quando uma empresa chega num local, então ela tem que estabelecer esse relacionamento com essa comunidade, até mesmo considerando esse princípio, que é o princípio da participação. E embora nós estamos falando aqui de direito ambiental, a questão da consciência ambiental, o princípio da participação comunitária, ela traz até aquela alusão à casa, né, a nossa casa, que foi brilhantemente proferida pelo Papa Francisco na encíclica de 2015, quando ele escreveu Laudato Si, que falava da proteção da nossa casa comum. Então, o que a gente vê nesse princípio da participação é toda essa questão que até o Igor comentou, de participação, de a gente se engajar, né, seja nos conselhos que estão disponíveis no município, seja dentro do próprio bairro, que existem ferramentas. E a gente vê que os centros comunitários que existem nas cidades, eles proporcionam que o cidadão morador efetive essa participação. E aí, o que a gente tem? A gente tem, né, no Monte Alegre, uma participação muito ativa dos moradores. E aqui tem uma foto antiga do bairro, e nós temos aqui algumas questões que eu noto que existem lá, que são muito fortes, né? Então, assim, aquele grupo de moradores, em especial a diretoria da Associação dos Moradores, eles têm um senso de pertencimento muito arraigado. Por quê? Porque eles sabem quem eles são, eles sabem de onde eles vêm e onde eles moram. Né? Então, esse senso de pertencimento do lugar faz com que eles tenham histórias para contar e eles saibam quem eles são. Isso é muito importante porque também quando o Igor falou da questão da consciência crítica, esse senso de pertencimento, ele traz essa consciência mais aguçada. E é um traço, né, que essa associação, que esses moradores têm. O senso de conservação, né? Então, assim, são pessoas que elas prezam pela conservação do bairro. Para quem conhece, né, o Monte Alegre é um bairro preservado, é um bairro muito bonito, tem muitos pontos turísticos ali, e eles prezam pela conservação daquele bairro. Cuidado com o entorno, eles são bastante cuidadosos, eles estão sempre em contato com as empresas, né, ali da região, porque a Lenda hoje começou a proliferar uma série de empresas ali de comércio, e então os moradores, eles têm contato direto com todos esses negócios. Por quê? Porque eles querem cuidar do bairro deles. E o protagonismo cidadão, né, que no final das contas, todas essas questões de você saber quem é você, de onde você vem, quem são seus familiares, e espaço que você ocupa, ele traz essa visão crítica e promove esse protagonismo cidadão. Então, esse grupo da Associação de Moradores, eles não esperam pelas questões do governo, eles mesmos sabem dos direitos que eles têm, e eles vão atrás de cumprir, né, com que esses direitos sejam cumpridos. Eles são muito protagonistas ali no bairro. E eu noto que aqui na cidade nós temos, né, algumas ilhas que tem todo esse teor de participação, não só no Monte Alegre. Nós vemos agora que o bairro Tupi, né,
tem essa característica também, o Santo Olímpia também, e depois certamente vocês vão me trazer outros bairros, né, outras localidades que têm essa conotação de protagonismo cidadão e que esse princípio da participação está sendo muito bem ativado. E aí nós temos uma liderança comunitária muito forte lá no bairro Monte Alegre, que inclusive foi reconhecido pela casa, aqui pela Câmara Municipal. O presidente da associação, que é o seu Fortunato Suniga, ele recebeu o título de líder comunitário. Ele é uma pessoa que ele faz um uso excelente dos recursos que são dados na mão da associação, e ele exerce essa questão do protagonismo cidadão, de fazer valer os direitos. Então, ele foi condecorado aí pela casa, né, recebendo esse título de líder comunitário. E como que é a governança? Como que a hoje conversa, acata, né, reclamações que eventualmente venham do bairro? Ora, nós temos, então, o CCMA, que é o Centro Comunitário Monte Alegre, e que tem uma associação, que é uma pessoa jurídica, e essa associação tem o presidente, o vice-presidente e toda uma diretoria. Então, os moradores, né, que são essas cerca de 150 famílias, não só, mas que também tem o comércio, eles sabem, né, que existe essa instituição, que é a associação, e, eventualmente, quando há alguma reclamação, eles levam, né, os moradores levam para a associação, e a associação é que leva para Hoje Papéis. Então, é sempre nesse fluxo, né? O morador leva para a associação e a associação para Hoje Papéis. E a resposta também a Hoje Papéis, por meio da associação, é que vai levar para o morador. Então, foi uma governança instituída muito intuitiva, porque normalmente a diretoria da associação já tinha esse relacionamento com a Hoje antes da minha vinda, e assim ficou, né? Então, assim, os moradores, eles trazem as questões para a associação, nós resolvemos, direcionamos, e a associação leva para os moradores, e tem sido assim. E quem são essas pessoas, né? São normalmente as figuras do presidente e do vice-presidente. Aqui eu coloquei algumas ações que, quando eu entrei em 2019, tinha uma série de petições do Centro Comunitário do Monte Alegre. Eles estavam querendo implementar umas aulas de artesanato para mulheres, e eu fui ouvindo, né, as petições deles, e o ano de 2019 foi um ano muito rico. Felizmente, porque no ano seguinte veio a pandemia, e como vocês estão vendo aqui, né, a diferença de ações que nós tivemos em 2019 e 2020 é muito grande. Mas em 2019, a gente pôde fazer essa compra dos materiais de artesanato, doamos brindes, né, porque o PSF estava com uma questão que ela precisava motivar a que as mulheres viessem fazer exames ginecológicos, então a gente ofereceu alguns brindes para isso e deu super certo. O centro comunitário tem uma ação de cine nos bairros, que é muito bacana, que certamente tem em outros bairros, a Hoje também apoia. Nós conseguimos fazer um café com história, trazendo Cecília Elias Neto, que trouxe a história, inclusive, do bairro Monte Alegre para os moradores, foi muito frutífero, e alguns eventos que tradicionalmente já acontecem lá, que é o Dia da Criança e uma festa de Natal, em que a gente leva o coral. E no ano de 2019, também mediante uma petição, a gente conseguiu levar uma reforma da cozinha e dos banheiros, porque eles usam muito a cozinha para eventos. Alguns funcionários, isso também foi uma petição do PSF, fizeram cadastro naquele posto, e a gente, né, com aquele programa que eu falei para vocês, do Você na Hoje, o programa de visita, é curioso, mas muitos moradores gostam de entrar na fábrica, porque como alguns familiares trabalharam lá, eles gostam de revisitar e fazem isso, assim, quantas vezes tivermos visitas, eles gostam bastante de entrar na fábrica e revisitar toda a estrutura, porque está sempre mudando. Bem, em 2020 veio a pandemia,
mas uma ação que eu acho muito importante, né, é que a gente conseguiu fazer uma inserção no orçamento de responsabilidade social de uma doação anual para o centro comunitário, porque eles precisam para a manutenção do centro comunitário. Por isso que vocês viram na foto que ele é um centro comunitário, que ele tem um aspecto estético muito bonito, porque eles cuidam, e para isso precisa de recursos. Então, a Hoje conseguiu colocar dentro do seu orçamento, na área de responsabilidade social, um valor de doação anual. E agora, nós também começamos, nesse ano, a levar um projeto de lei de incentivo à cultura, e também que a gente vai fazer com que fique anualmente na agenda. E antes, obviamente, teve tantas outras ações que foram petições, né, da comunidade, como reforma de calçadas, melhoria de placas do bairro, melhorias nos canteiros centrais, iluminação. Então, a empresa continuamente recebe uma série de petições. Muitas vezes elas levam tempo para serem executadas, mas elas são sim efetivadas. Então, esse relacionamento com o centro comunitário, ele é muito consistente. E quem são, né, os personagens? Queria deixar aqui uma frase do Ailton Krenak, que eu estive lendo, um livro dele que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele fala assim: se as pessoas não tiverem vínculos profundos com a sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas. O que a gente verifica lá no bairro? Que esse laço que os moradores têm com a memória ancestral deles, com as referências de quem são eles e de onde eles vieram, isso dá uma, como o Ailton coloca aqui, uma sustentação para a identidade. São pessoas que são muito saudáveis mentalmente. Então, essa é uma verdade que o Ailton Krenak brilhantemente trouxe, e assim, né, são as comunidades tradicionais indígenas que se relacionam com as memórias deles. Mas nós notamos que no bairro Monte Alegre tem esse vínculo muito forte. Aqui eu trago, então, a figura do Silvio Michelon. Ele é o atual presidente da associação, e aqui eu falo de ancestralidade e afeto, justamente para enfatizar essa frase que o Ailton Krenak nos trouxe. O Silvio Michelon, ele foi estagiário lá na fábrica, o pai e a mãe dele trabalharam na fábrica de papel, o pai é pintor nas horas vagas, e ele é que cuida de pintura, de vasos, de alguns pequenos objetos do centro comunitário. A mãe dele também cuida do jardim, cuida de toda a decoração natalina. E os filhos, que são adolescentes e jovens, ajudam na limpeza, na organização do centro comunitário. Uma vez me tocou muito que eu fui no centro comunitário para ajudar na organização do Natal, foi o primeiro evento que eu participei, e qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei lá e vi o filho do Silvio limpando as cadeiras. Então, assim, quando que um adolescente, né, vai se prestar um serviço desses? Então, é muito bonito esse laço familiar que eles têm, de afeto com o local. Eles cuidam muito do local e cuidam em família. Então, o Silvio Michelon, que é o presidente, ele trouxe toda a família dele para esse cuidado do centro comunitário. E aí, aqui tem, né, um exemplo de algumas pinturas que o pai dele fez lá no centro comunitário, um banquinho, e aqui no fundo tem um vaso que o pai dele pinta. Eles são bastante cuidadosos. E esse aqui é o seu Fortunato Zuniga, né, aquele que recebeu o mérito de líder comunitário. Ele se chama Seu Fortunato, mas ele é conhecido como Seu Renato, então nós o chamamos de Seu Renato. Ele é o atual presidente da associação, ele tomou a vacina Covid recentemente, nós ficamos bastante felizes. Essa aqui é uma última foto, sorrindo, está super bem, enclausurado, mas ele tem uma vontade de fazer, um entusiasmo. Ele é um grande exemplo de vida, de entusiasmo, e um exemplo mesmo de liderança, porque tudo o que é feito no centro comunitário são iniciativas feitas por ele. Muitas conquistas que o centro comunitário teve é por mérito dele. Ele trabalhou também na fábrica, ele tem 3 filhos, e um desses filhos
ainda é consultor lá na empresa. Então, o seu Renato e o Silvio, eles são pessoas que se relacionam fortemente com a Hoje, e por meio deles é que a gente tem todo esse contato não só com os acontecimentos do centro comunitário, como do bairro de uma forma em geral. A gente consegue fazer essa governança funcionar muito bem. E, para finalizar, eu queria deixar aqui uma homenagem ao professor Dr. Paulo Afonso Leme Machado, que é uma referência mundial em direito ambiental, e ele vive aqui em Piracicaba, e eu coloquei apenas 2 títulos, né? Uma, inclusive, conferida por essa casa, né? Que é a Medalha do Mérito dessa Casa Legislativa aqui de Piracicaba, e uma que é internacional. Ele foi nomeado Cavaleiro da Ordem Nacional de Honra, conferido pelo governo da França. Ele recebeu das mãos do presidente francês em 2011. E tem todo um currículo imenso. Então, o Dr. Paulo Afonso, ele é uma referência em direito ambiental. Todo o arcabouço de direito ambiental, todas essas questões, inclusive de participação, de estímulo a que a comunidade se engaje, tem a precedência do professor Paulo Afonso. Então, eu tenho certeza que entre as pessoas que estão assistindo tem alunos dele, os alunos dele estão aí distribuídos pelo Brasil inteiro, são grandes advogados, procuradores, promotores e juízes, e a obra dele segue por meio de todas essas pessoas que foram alunos dele, inclusive eu, que sou muito grata por ter tido esse privilégio. Então, aqui finalizo a minha palavra. Trata-se de relacionamento, trata-se de pessoas, porque eu acredito muito que cada vez mais nós temos que ter a consciência crítica, nós temos que abrir a consciência para ver o mundo como está e transformar no mundo que queremos. Nós vemos isso acontecer em algumas localidades, a exemplo do bairro Monte Alegre, mas que isso possa se multiplicar, que esses exemplos possam se replicar por toda a cidade, estado, país e mundo. Agradeço, Silvia, agradeço o convite para essa conversa aqui com vocês. Gente, excelente, Mônica, amei. É um pouco diferente, né? Como eu sabia que o Igor ia trazer algo sobre água, eu falei, vou trazer um teor de relacionamento. Os dois, eu não posso, né? Eu ia falar assim, eu não posso escolher uma atividade, mas a de vocês está excelente, todas. Mas acho que é um pouco diferente, né? A responsabilidade ambiental e social das empresas, pelo menos para mim, é um tema que eu não lido tanto, né? A gente que trabalha no poder público, no dia a dia, acaba não dando conta de tudo que existe à nossa volta, e a gente sabe superficialmente, né? Mas quando tem um case, assim, um modelo de execução mesmo, e a iniciativa privada faz muito bem isso, eu acho que só agrega, né? Porque eu dou aula também de urbanismo, e eu sempre tento levar algum estudo de caso mesmo, né? Falar, aconteceu isso no plano diretor da cidade de Piracicaba, houve essa audiência pública tal, porque é muito verdadeiro, né? Eu acho que é um pouco isso. Não fica só na teoria, embora a teoria seja muito importante, todos vocês trouxeram, né? Vocês dois aí, esse contexto teórico, né, antes de chegar no estudo de caso, antes de chegar no modelo. Mas excelente essas citações do Paulo Afonso. Paulo Afonso esteve com a gente aqui na Câmara em vários momentos, você até colocou das medalhas, e quando eu estava aqui na assessoria da vereadora Nancy, na gestão passada, ele também colaborou com um projeto do Condema, onde tinha uma confusãozinha aí de diminuir a participação da sociedade civil. Ele trouxe um parecer muito legal, a gente usou esse parecer como matéria para que isso não fosse aprovado, e Paulo Afonso realmente é uma referência. Enfim, as 2 palestras foram maravilhosas, adorei, eu acho que a gente precisa enxergar mais quando vocês colocam a consciência crítica,
Quando vocês colocam, por exemplo, ontem veio a Magui e falou de educação ambiental, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir. E ela vai colocando tudo isso, né? Que isso devia vir desde as crianças lá, educação ambiental lá das escolas, lá do ensino fundamental, do ensino básico. E é isso, né? A gente vai adquirindo um pouco essa consciência. E as empresas realmente, vocês, as duas empresas têm pelo menos esses dois modelos que vocês trouxeram, o Igor aí do Projeto Água, Dedini na comunidade, parceria com a diretoria de ensino, pegada hídrica, pegada ecológica. O seu aí do Monte Alegre, eu até fiz uma questão, acho que a Érica já vai colocar, vamos ver se tem mais alguma questão, porque o Monte Alegre, né, por exemplo, é um pouco mais, esse modelo que você trouxe é um pouco mais palpável, todo mundo visita o Monte Alegre, já visitou o Monte Alegre em alguma ocasião. Então, a gente realmente vê lá hoje a área mais gourmet, né, às vezes a gente faz até uma interrogação na cabeça, será que isso está sendo bacana para os moradores que ainda estão aqui, mas aí você trouxe tudo isso, como foi construído, como a hoje também participou desse projeto social. Então, acho que vamos ver se tem alguma questão, senão acho que o Pedro Kawai também vai falar um pouquinho, que é o coordenador da Escola da Câmara. E a Escola da Câmara é isso, gente, é trazer esses projetos que, não só na cidade, como em outros municípios, até estados, possa estar colaborando para uma formação cidadã, né, para uma formação mais crítica, para que a população saiba o que está acontecendo. Nem sempre a gente consegue estar em todas as redes, em todos os jornais, fazendo a leitura. Eu acho que esses debates vão ficar gravados no YouTube, né, estão no YouTube, vai ampliando as redes e todo mundo vai conhecer os projetos que vocês já têm aí, os dois, muito, muito bacana mesmo, amei, de verdade. A gente só aprende, né? Quando você entra na rotina do dia a dia, que você fica lá, responde um ofício, faz um requerimento, estuda a pauta para a sessão, você nem lembra que existe Monte Alegre, que existe Projeto Água da Dedini, aí você vai para o Monte Alegre no final de semana, né, come lá, às vezes também não lembra que a comunidade está envolvida e que tem um projeto social, ambiental envolvido em tudo isso, por isso que está sendo viabilizado como está. Mas é isso, fiquei bem feliz, até emocionada com os dois aí. Muito obrigada, já estão convidadíssimos a semestre que vem, estar participando de alguma outra atividade com a gente e acompanhar agora o final da Cimapira aí, que tem ainda bastante coisa bacana também. Das faculdades, da FUMEP, da FATEP, ainda não apresentaram, e aí a gente está junto. Deixa eu ver se o Pedro está aí, se ele quer falar alguma coisa, eu estou no celular. Cheguei, Silvinha. Isso aí. Então, Pedro, fala, depois não sei se a Érica já conduz nós atropelamos um pouco, mas acho que você fala, depois a Érica conduz as questões, pode ser? Pode, claro. Quem manda aqui é a Érica sempre, né, Silvinha? Então, mas é que eu me empolguei, Pedro, aí comecei a conversar, achei que foi maravilhoso, e aí cortamos a Érica, e ela deve estar brava com a gente, mas tudo bem, depois a gente volta para ela. Depois no off ela puxa a nossa orelha. Mônica, obrigado mais uma vez, prazer revê-la. Faz tempo que a gente não conversa, né? Faz tempo, Pedro. Prazer em revê-lo. Parabéns pelas iniciativas de condecorar o Dr. Paulo na Câmara, condecorar o seu Renato, porque é um líder comunitário, você sabe, merece. Fantástico, fantástico. Quero aqui agradecer a vocês aí pela participação, né? A Hoje e a Dedini são empresas extremamente competentes, participativas. Acho que esses trabalhos que vocês fazem junto com a sociedade, que fazem a diferença no nosso dia a dia. Então, e trazer essa discussão para a Escola Legislativa, para nós é muito importante. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Minha agenda hoje está tumultuadíssima depois da audiência pública de ontem, que eu ajudei a organizar, mas eu consegui chegar no finalzinho aqui, só para agradecer vocês aí. Obrigado hoje, Dedini, pelo importante trabalho que desenvolve no nosso dia a dia. Viu? Muito obrigado mesmo. E, como a Silvinha disse, venham sempre. A Escola Legislativa está de portas abertas para vocês. É muito importante ter essa parceria com vocês. Nosso muito obrigado. Érica, você tem alguma questão no bate-papo aí? Tem sim, Silvia.
uma única questão, só aproveitando para já falar sobre a certificação, os participantes, por favor, que tiverem interesse de ser certificados, o link está no chat, tanto do Zoom quanto do YouTube, ok? E a questão é a seguinte, além dos elogios, tá? Nós temos uma questão. Hoje o Monte Alegre está mais moderno, comércio e tal. Como tem sido a interação com os moradores mais antigos? Acho que a Mônica poderia nos responder. Oi, Érica. Essa é uma pergunta interessante, até porque quando a gente faz diagnóstico do bairro, e muitas vezes é interessante porque, assim, a gente recebe, né, acho que o Igor também, muitas ofertas de projetos de leis de incentivo. E, normalmente, os projetos, eles são para educação, para crianças, adolescentes e jovens. E a gente normalmente faz diagnósticos, né, a cada 2, 3 anos lá no bairro, e continuamente a gente confere que a faixa etária, ela é mais alta, né? Lá tem poucas crianças, poucos jovens, né? Assim, está mudando um pouco, a gente tem visto que estão começando a vir, né, assim, os descendentes desses moradores, está começando a mudar um pouco mais essa pirâmide. Mas, assim, tem muitos moradores que a gente chama dos moradores antigos. E o que acontece? Esse relacionamento, né, como eu falei, ele é feito por meio da associação. Então, se tem alguma petição, né, esses moradores, eles vão falar para o seu Renato, eles vão falar para o Silvio, e eles é que nos trazem. Né, a gente acaba tendo contato com os moradores apenas nos eventos, né? Como a gente, quando está fora da pandemia, faz muitos eventos lá, então a gente tem essa oportunidade de contato direto com o morador, como foi o exemplo do Café com o Cecílio, Elias Neto. Mas, normalmente, é uma faixa etária, assim, mais alta, então a gente tem que entender muito bem as necessidades deles, né, para poder levar projetos lá. E sobre a pergunta em relação ao que eles estão achando, né, desse movimento que está acontecendo lá, o que eu vejo? Que muitos deles já entendem a evolução que o mundo está evoluindo, né? A gente sempre ouve a respeito disso. E a gente tem muita sorte, Silvia, de estar com empreendedores que também têm bom relacionamento com os moradores. A exemplo da Leuven, da cervejaria, o Gustavo, ele foi da área de relações institucionais da antiga Votorantim, então ele faz um relacionamento brilhante também com a associação de moradores, né? Então está sempre atento, ele tem uma lista assim de pessoas que podem, né, trabalhar lá. Então eu vejo que cada empreendedor que chega e vê o que é o Monte Alegre, ele se desperta para essa consciência de que ele tem que integrar. É isso que eu vejo. Não me falem se eu respondi. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Na verdade, eu queria... porque nós sabemos o quanto é importante hoje em dia a questão dos aportes das empresas nesses projetos sociais, né, com leis de incentivo. Durante a pandemia, eles tiveram algum prejuízo? Ou seja, as empresas elas tiveram uma queda de arrecadação ou uma falta de apresentação de projetos, porque a gente percebeu também que as questões, tivemos, por exemplo, na cultura, a Lei Aldir Blanc, que deu um suporte governamental para tudo isso. As empresas sentiram alguma dificuldade, tanto na arrecadação para poder aportar, quanto na apresentação de projetos durante a pandemia? Houve alguma queda dos dois lados da balança? Pedro, eu acredito que não só na pandemia, o que eu tenho visto é que nos últimos anos, né, assim, e bastante, não sei, 2008, 2012, 14, 15, 16, continuamente as empresas estão num cenário cada vez mais desafiador, sim, né, eu acho que a competição, que o cenário mundial, né, começou a ter uma nova configuração, né, nas últimas décadas aí, China e Estados Unidos, então toda essa nova configuração que a China tem trazido para o mundo, ela está trazendo muito mais competitividade, então as empresas estão sim com os lucros sendo revistos
por conta desse fenômeno China de muitos anos, né? A pandemia, certamente, ela agravou alguns segmentos de consumo. O segmento, o que eu posso dizer? O segmento de papel e celulose, como ele tem uma sustentabilidade, né? A gente tem o IPEF, né? Inclusive no bairro Monte Alegre, que tem 50 anos. Então, assim, toda a indústria de papel e celulose, ele tem um arcabouço de sustentabilidade, ele é referência mundial, né? É um orgulho, né, que a gente tem da indústria de papel e celulose por conta dessa sustentabilidade. É uma indústria que ela é relativamente estável, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que nos últimos anos, pelo menos na hoje, se manteve. Assim, não aumentou, não diminuiu, mas se manteve. Já eu não diria o mesmo de outras empresas de consumo. Bedini, não sei, Igor, como que é? Vocês fazem lei de incentivo? Não, a gente não trabalha com leis de incentivo, né? Os nossos projetos são projetos mais internos, né, da própria indústria. A gente sofreu e vem sofrendo, sim, com a pandemia, né? O fato de a gente ser empresa de bens de capital, né? Que fornece para empresas produtoras que são exploradoras do consumo, a gente sente também uma competitividade muito maior, como você mesmo falou aí, Mônica. Além da competitividade mais a pandemia, que, por exemplo, a gente somos os maiores fornecedores de equipamentos para cervejarias do país, né? E você imagina que o consumo dos bares e restaurantes diminuíram. Então, os investimentos nessa área caem bastante, né? E isso acaba impactando negativamente dentro das empresas de DIN. Porém, o que vem vem estabilizando e fazendo com que a Dedini não sofra muito é o setor sucroalcooleiro mesmo, né? Que vem aí tendo recordes de produção. E justamente pela demanda, demanda chinesa que chegou no mercado brasileiro por álcool, né? E isso fez com que a Dedini conseguisse uma certa estabilidade no mercado, não um crescimento do jeito que nós imaginávamos, porém, a gente conseguiu se estabilizar e se manter no mercado, com grandes consequências, né? Porém, se fosse um período pré-pandemia ou antes da pandemia, claro que a gente calculava, né, um outro patamar da empresa, no qual a gente sim se sente prejudicado pela pandemia, justamente por isso que eu falei, né? Respondi, Pedro? Opa, responderam sim. Obrigado. De fato, acho que essa economia, por um lado, alguns se estabilizaram, se mantiveram, mas é bem que a Mônica falou mesmo, né? A gente sente, principalmente na questão eu uso muito como termômetro os projetos, por isso que eu perguntei da questão dos incentivos, né? Porque eu uso isso muito como termômetro, não só na cultura, mas no esporte, na questão do Fundeca também, né? Então, mas eu entendi, eu percebi que foi isso mesmo. E a minha preocupação também é a questão da capacitação dessas pessoas de apresentarem projetos adequados, né, no tempo certo. Então, tem toda essa preocupação. Mas obrigado, viu? Agora, Igor, você me deu uma ideia, viu? Vou fazer uma campanha para aumentar o consumo de cerveja, porque daí pelo menos a galera aí compra maquinário, equipamento para vocês. Eu nem gosto de cerveja. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Érica, tem mais um. Isso. Essa pergunta é da nossa parceira Ana Maria Meira, lá da USP Recife, tá? Mônica e Igor, bom dia. Como é a receptividade dos funcionários e colaboradores com relação aos processos de educação ambiental desenvolvidos dentro das empresas? Esse processo é feito desde o ingresso dos colaboradores e vocês sentem que isso é levado e se torna enraizado para dentro das famílias dos funcionários? Começa o Igor aí agora, aí a Mônica responde também.
Sim, a gente tem na integração, né? Hoje está um pouco prejudicado a questão da gente linkar os projetos com os funcionários, porque a gente não pode estar dando treinamento de acordo com devido à pandemia, né? A gente tem um programa de treinamento dos nossos funcionários, nossos colaboradores e terceiros, voltado ao meio ambiente, né? Voltado às questões ambientais. A gente gosta de falar sobre as questões internas da empresa, sempre linkado com algum tema ambiental atual do momento. Por exemplo, ano passado eu dei bastante treinamento falando a reciclagem e queimada queimada da Amazônia, né? E a gente sente que às vezes o funcionário eles pegam as ideias, pegam isso, leva para casa e de casa mesmo ele traz as ideias para nós, né? Por exemplo, teve um funcionário que trouxe a ideia da gente fazer um projeto interno de conscientização e reuso de água, que foi a ideia que ele falou pro que veio do filho dele, né? E essa ideia foi aproveitada. Então a gente percebe que isso a educação ambiental é um ciclo, né? E a gente quando a gente faz a educação ambiental não só com a molecada de escola, com os colaboradores e tal, a gente tem que fazer com que esse pessoal que está recebendo esse conteúdo seja um multiplicador dele, né? Não só na família, mas como na comunidade no qual ele tem influência e por aí vai. Acho que respondi. Pessoal, eu vou pedir, antes da Mônica responder, vou pedir licença, que eu vou fazer uma entrega de moção para uma estudante campeã brasileira de astronomia. Ela está aqui já na casa. Um beijo a todos aí, obrigado mais uma vez, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Pedro. Mônica, você responde também para a Ana, por favor? Ana Maria Meira, um abraço para você, adoro a USP Recicla, sou grande admiradora do trabalho de vocês, tenho certeza que o Igor também. Sim, a resposta é sim, né, os nossos funcionários, assim como o Igor falou, todas as empresas de médio porte, grande porte, elas têm um processo de integração. O que é a integração? Quando o funcionário entra, ele vai ficar, a depender da empresa, um dia, 2, 3, a semana inteira, conhecendo a empresa, isso é chamado de integração. Então, são várias apresentações que são feitas para ele. Na hoje, esse teor de educação ambiental, ele entra não só dentro desse processo de integração, porque aí o funcionário ele vai receber a apresentação da equipe de meio ambiente e da equipe de responsabilidade social, então ele já fica conhecendo as iniciativas que a empresa se aplica. Tem dois teores muito interessantes que acontecem dentro da hoje, em especial, e uma delas eu acredito que seja recorrente em empresas, que em toda a empresa tem aqueles cestos coloridos para reciclagem, né? Então tem o papel, o de plástico, eu acredito que na Dedini também deva ter em todas as empresas. É muito interessante que o funcionário ele já fica condicionado a esse hábito da reciclagem, né? E muitas vezes, até na nossa área mesmo, a gente fica com dúvida. Mas isso aqui, mas eu coloco no preto ou no cinza? Então, recorrentemente, a gente tem essas questões, né, de reciclagem. Então, dentro da empresa, já começa a formar esse hábito, que se torna mesmo um hábito, porque está ali, né, disposto, e ele leva para casa. Uma outra coisa muito interessante que acontece na hoje é que, como a hoje está dentro de uma app, a gente tem ocorrência de animais silvestres lá, gente. É muito bonito a gente ver tatu no nosso dia a dia, a gente vê as capivaras, a gente vê tucano, a gente vê os coatis andando assim na nossa frente. E tem um teórico que vocês devem conhecer, que é o Arne Naess, da ecologia profunda, que ele diz que a consciência se abre quando a pessoa ela tem uma experiência profunda com a natureza. Lá na hoje, a gente tem essa possibilidade de ter experiência profunda a todo momento por conta do relacionamento com esses animais silvestres ou com a vegetação. Então, desde que a pessoa entra lá e vê, nossa, como aqui é bonito, então já é um passo, assim, para ela começar a se conscientizar.
Obrigada pelas respostas. Eram essas as perguntas. Eu gostaria também de informá-los que nós tivemos 32 pessoas acompanhando simultaneamente, ok? Obrigada. Obrigada pela presença. Igor, Mônica. Silvia, você gostaria de fazer o encerramento? Fique à vontade, por favor. De novo, acho que só agradecer, dizer que eu particularmente, Silvia, gostei muito, aprendi muito, fiz várias anotações aqui, quando o Igor falou dos indicadores, quando a Mônica trouxe toda essa questão da participação aí do bairro inteiro, da empresa, as citações aí do Krená, do Paulo Afonso, bem bacana, e dizer assim que continuem participando, porque cada palestra, cada ciclo, cada debate vai agregando, né? E a gente vê que tudo tem a ver com tudo, né? Então, essa questão do meio ambiente é a questão da vida, é a nossa questão, né? É o que nós estamos vivendo. Então, é bem importante que a gente pare, reflita. Às vezes a gente pode achar assim, nossa, né, um mês do meio ambiente, mas que nem a Aninha está lá com as coisas da Exalc, nós estamos aqui com as coisas da Escola da Câmara, né, com os eventos da Escola da Câmara, Cedema está com os eventos no zoológico, eventos na própria Cedema de plantios, no viveiro, a Sodemap, o Condema, então estamos todos juntos pensando nessa questão ambiental, bem importante essa parada e essa reflexão, né? Senão, de novo, a gente entra na rotina, no dia a dia, e parece que é tudo normal, que não existe projeto, que não existe, né? Não temos que parar para a consciência ambiental, enfim. Ainda mais nesse momento maluco, né, que a gente está vivendo. Então, acho que do mais, só agradecer de novo, dizer que fica gravado, acho que a Érica já falou, agradecer inclusive a Érica, o pessoal da Escola do Legislativo aí que dá todo o apoio, né, e tem sido bem intenso, né, o mês aí. Hoje, por exemplo, tem palestra de manhã, né, evento de manhã e evento à tarde. A gente volta agora às 2h com o pessoal da Escola de Engenharia. São 3 professores também para falar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e outros. Ontem nós tivemos o SEMAI falando de tratamento de água, tá vendo, Igor? Vai linkando as coisas, né? Aí hoje você traz o projeto Água da Dedine, né? Então tá muito bacana, acho que nós vamos ficar com bom material para a gente pensar em projetos ambientais aí cada vez melhores para a nossa cidade aí, para o nosso município. Então, obrigada, Érica, também aí, acho que pode fechar, e é isso, a gente vai se falando depois. Obrigadão, gente. Obrigada e até a próxima.